Olá pessoal, meu nome é Francisley Salvador Duarte, sou acadêmico do curso de Biologia IFRO 2020. Estarei falando a respeito das diferenças entre as teorias de Jean Piaget, Vygotsky e Vallon, dentro da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento. Professora mestre Marcela. Dentro desses principais argumentos defendidos pelos aqui que serão citados, eu irei, na conclusão, falar um pouco do que eu apoio, né, do que eu defendo, do que eu acredito. Apesar de eu me simpatizar com as três teorias, né, porque conforme você vai analisando o que era defendido por ambos os pesquisadores, nós começamos a ver que tem total conexão do que o conhecimento humano até hoje aborda. Começarei com Jean Piaget, né, que na perspectiva da construtivista de Jean Piaget, ele acreditava que o conhecimento era a ação do sujeito sobre o objeto. Ou seja, né, o conhecimento humano se constrói com a interação do homem meio ao sujeito-objeto. No caso, ele acreditava que o uso de objetos seria mais facilmente adaptável para que a criança pudesse desenvolver mais rápido ou mais facilmente, né, a cognição do entender. Né? Um exemplo claro disso é quando você dá uma bola para a criança, uma bola, uma bola de futebol, uma bola qualquer, uma bola. Quando você joga a bola no chão, ela rola, né? Ou, instintivamente para a criança, ela bola. É uma coisa que eu entendi, que Jean Piaget defendia. E quando uma criança, no momento que ela dá uma cambalhota, né, ela dá um giro em si, por si, em si, uma cambalhota. Acho que todo mundo sabe fazer uma cambalhota. A criança não vai entender que quando você falar assim, você fez uma cambalhota. E nem vai entender rapidamente se você falar, você rolou. Ela vai entender rapidamente se você falar, nossa, você bolou. E ela vai entender exatamente isso. Eu bolei. Por quê? Porque ela assimilou que uma bola rola. Bola. Rola, né? Bola. E ela vai entender que ela fazendo uma cambalhota, ela não cambalhotou, se é que existe essa palavra, mas ela bolou. E para Piaget era mais ou menos isso, o compreender do homem em meio, né, ao sujeito-objeto, que era exatamente isso, as concepções de objetos dentro do que era proposto a criança aprender, ou do que é proposto aprendermos até hoje, porque até hoje, dentro da teoria de Piaget, no caso, dentro da assimilação e a incorporação de dados da realidade nos esquemas disponíveis, que é o que ele acreditava, o que ele defendia, o processo das ideias, das pessoas, dos costumes são incorporados na atividade do sujeito. Ou seja, eu costumo dizer que o brasileiro é muito ligado a termos, parafraseando, né? Muito ligados a termos do que defendia Piaget. Por exemplo, já entrando no nosso ramo da biologia, já entrando no nosso ramo, né, da ecologia, nosso ramo ambiental. Com as queimadas de hoje, que estão acontecendo no Pantanal, no Amazonas, na Amazônia, se você falar, ou o repórter falar, em termos técnicos para um leigo, foi queimado cerca de uma área de 30 mil hectares, né? 30 mil metros quadrados, 40 mil metros quadrados.
eles não vão ter a noção do que é essa área, né? Porque é um leigo, apesar de, né, até mesmo uma pessoa instruída não vai pensar, poxa, é muito grande, mas não vai ter aquela noção do que seria o tamanho dessa área, perdão. Mas dentro do que Piaget defendia, que era a incorporação de dados dentro da realidade, os esquemas, né? Quando ele defendia objetos, não seria só o objeto bola, que nem eu falei, mas o objeto de dados. Olha o que o brasileiro aprende. O futebol. Quando vai passar essa informação para o brasileiro, para nós brasileiros, costumo dizer, a pessoa entende mais ou menos o tamanho dessa área quando o repórter fala: foi queimado o equivalente a 70 campos de futebol. 160 campos de futebol. Aí você já tem como é que eu digo? Me falhou a memória agora. Mas já tem uma direção, já tem um dado, já tem uma equiparação. Aí você já para pensar: poxa, 140 campos de futebol é muito campo de futebol, é muita área queimada. E assim defendia Piaget, que o conhecimento do indivíduo era entre os objetos que estavam no mundo, objetos que estavam ao redor dele. E dentro dessa conscientização, no caso dessa especificação do campo de futebol, você já começa a ter a noção, poxa, é uma área muito grande mesmo, muito grande, né? E Piaget se especializou dentro desse estudo do conhecimento humano, né? Concluindo que os organismos se adaptam, né, geneticamente ao novo meio, né? Reconstrói suas ações, suas ideias, quando se relaciona com as experiências do coletivo, do ambiente, né? No caso, a criança constrói a realidade dela como um ser humano singular, né? Mas tendo, né, aquela situação cognitiva, né, que é que claro é a supremacia, né, que é a relação social e o afetivo, né? Não adianta você relacionar objetos para a criança e você esquecer de relacionar o convívio social, o afetivo. Não é você largar a criança numa creche e jogar num pátio da creche, jogar uns objetos, uns brinquedos para ela brincar e falar: use sua imaginação. Claro, ela vai trabalhar dentro da sua imaginação, da imaginação dela, porém, para assimilar e cognitivar as informações que você queira passar a ela, já falando do termo pedagógico, você tem que ter o afeto, né? Você tem que demonstrar o afeto, você tem que demonstrar a relação social com essa criança. Assim era para Piaget, né? Diferente de Vygotsky, né? Que não utilizava essa atividade dos objetos com as crianças ou no desenvolvimento. Vygotsky era diferente, ele já acreditava que a criança nascia inserida, né, num meio social, né, que é a família. Né, e é uma outra coisa que eu defendo e acredito que é verdade. E como Piaget acreditava, né, claro, usava os objetos por meio de estudos e fundamentos. E para Vygotsky, não, ele acreditava que a criança já nascia inserida dentro de um meio social, que é a família, e ela tinha instintivamente o estabelecimento, né, de, de construir as primeiras relações, né, como a linguagem, a interação com os outros, né, a interação do cotidiano, a mediação, né. Por exemplo, você vê um filho ou um neto, né, geneticamente, né, o DNA é todo novamente indo para a área da biologia, geneticamente eles comprovadamente são assemelhos, né? Se assemelha tudo, os DNA, os cromossomos, os ribossomos, tudo deles se assemelham dentro de uma árvore genética.
árvore genética. Porém, visivelmente você não acha ele parecido. Você olha assim, o fulano não parece com o pai dele. Mas quando você vai ver no ramo da psiquiatria, da psicologia, melhor dizendo, da psicologia, se parecem em determinados aspectos do que defendia Vygotsky. No caso, a relação, né, social dentro da família. Por exemplo, meu sobrinho mesmo, vou dizer por um sobrinho meu. O sobrinho meu, ele não parece muito com o pai dele e nem com a mãe dele. Ele tem, né, ele tem um jeito assim totalmente diferente de ser, assim. Não, ele não parece com quem? Parece com o avô. Parece muito com o avô dele. Porém, dentro da relação do que defendia Vygotsky, a relação social, no ambiente que ele cresceu, ele parecia muito com o pai dele. A forma de falar, né, as gírias, as articulações da mão, sorriso. Por quê? Porque ele já cresceu, ele estava incluso naquele ambiente social, que era a família. Cotidianamente ele estava tendo aquelas interações no que defendia Vygotsky. E assim ele aprendeu a forma de falar, a forma de agir, a forma de comer, come que nem o pai dele. É mais ou menos assim o que acreditava Vygotsky. Segundo ele, né, Vygotsky, o homem se produz pela própria linguagem, né? É na interação, é mais ou menos isso. O sujeito, de forma, né, a forma de pensar, são construídos por meio da apropriação do saber da comunidade que está inserida. A forma de pensar, dentro da família dele, ele vai crescer dentro de uma, vamos supor, dentro de uma filosofia que a família dele acredita. Em termos religiosos, se a família dele defende uma religião e é inserida dentro de uma religião, seja ela o cristianismo, o judaísmo, o espiritismo ou qualquer outra, não instintivamente, mas casualmente, aquela criança que está inclusa naquele meio social, que é a família, ela vai defender as crenças da sua família. Mas quando ela começa a interagir com toda a comunidade em si, fora do seio familiar, ela começa a estar inserida em outras formas de pensar, né? No caso, ela está começando a se apropriar de outras ideias, de outras concepções. E a relação entre o homem e o mundo é uma relação mediada na qual existem elementos, né, que auxiliam a atividade humana, né, para Vygotsky. E é mais ou menos isso. Enquanto ela estava dentro do seio familiar, ela defendia, acreditava e se prendia a conhecimentos sociais familiares, né, que é a primeiro seio social que ela tem para Vygotsky é a família. Mas quando ela se expande à comunidade, né, ela começa a ter vários instrumentos que, que a atividade humana lhe propõe. No caso, os elementos, né, de mediação para Vygotsky, ele acreditava, os signos, né, os instrumentos, né, o trabalho humano que une a natureza ao homem e que cria, né, a cultura, as histórias do homem, o desenvolvimento da atividade coletiva, no caso, está interagindo na universidade, está interagindo no ensino médio, no ensino fundamental, no próprio pré-escolar, está inserida ali a criança e ela começa a se adaptar ao seio social que agora ela está inserida. No caso, uma coleguinha ou um coleguinha fala de certa forma, ela chega em casa falando, e a mãe tem vezes que fala assim, onde é que você aprendeu a falar isso? Você nunca tinha falado isso. Ela foi inserida dentro de outro ambiente social. Então, para Vygotsky, o desenvolvimento dessa criança, nosso próprio desenvolvimento, se expande quando entramos dentro de ambientes sociais diferenciados, né? No caso, você entra numa cultura diferente, vamos supor, você viaja para um país diferente, um país estranho, você vai se encantar ou se assustar com a cultura daquele povo.
Mas você não pode ser, como eu digo, você não pode ser inserido, você não pode se inserir. Tipo assim, eu sou agora um muçulmano. Mas você vai começar a entender a cultura muçulmana e começar a olhar com outros olhos a cultura muçulmana, vamos supor assim, né? Os instrumentos, no caso que Vygotsky operava, melhor dizendo, os instrumentos que ele visava dentro dessa base teórica, era que o trabalhador ampliando as suas possibilidades, né? Transformando a natureza, um objeto social, seja os signos auxiliariam, né? Com ações concretas, nos processos psicológicos. Assim como o Piaget, né? Que usava os objetos, Vygotsky usava os signos, né, e os instrumentos para ele, só que os instrumentos não eram aqueles instrumentos que nem desenvolvimento do que Piaget compusera, acreditava, mas era aqueles símbolos da internalização relacionada, né, internalização, né, relacionada aos recursos, repetição, que a criança se apropria, né, da fala do outro, né, o que eu já falei. O meu pai, da onde você me tirou que fala porta? Aí tá o linguajar, vamos supor, desculpa, esqueci agora. Mas aí tá o sotaque. A criança cresceu ali inserida dentro daquele ambiente social e ela se apropriou da fala do outro. Ela fala que nem o pai dela, porta, né? Porteira, né? Com sotaque. O que acreditava Vygotsky, que o homem, isso homem, mulher, homem, termo homem, sugerindo homem e mulher, ele cresce, se aprofunda, se adapta e entende olhando outro homem, né? O social, para existir, tem que ter o social, né? Tem que ter o outro social. E assim era a teoria de Vygotsky, né? As pressões psicológicas superiores apareceriam no desenvolvimento da criança, né? E a nível social entre pessoas e pessoas, né? Conhecendo vamos supor, você tá com a criança já está inserida naquele seio social familiar, que é o primeiro seio social dele é a família. Chega um parente diferente ou um amigo diferente, vai passar uns dias na sua casa e fala algumas coisas ou toma café de alguma forma, toma um suco de uma forma. Ao observar da criança, ela instintivamente, quando eu digo assim, não é intuitivamente, né? Não é intuitiva que ela vai ensinar, eu tive intuição de, vou fazer assim. Não, instintiva, tipo assim, tanto ela vê aquela imagem daquela pessoa fazer aquilo, outrora ela vai fazer da mesma forma, vai pegar um copo de água da mesma forma, um copo de café da mesma forma, vai cortar um pão, passar uma manteiga diferente do que ele já passara, porque ele viu outro sujeito, né, do meio social entrar na sua casa e fazer assim, né? E assim é o desenvolvimento que Vygotsky acreditava, né? Seria o aprimoramento, né, da interação social e comunicação entre o sujeito. De certa forma ele se comunicou. Assim foi assim quando os pesquisadores começaram a fazer contato com os primeiros índios, né? Você imagina, era uma língua diferente, não entendia nada, eram povos diferentes. Eu não vou nem lá nos colonizadores, mas vou aqui mesmo, aqui em Rondônia tem índios que ainda são considerados selvagens, totalmente selvagens, e outros povos que recentemente começaram a interagir dentro do não dentro do meio social, mas nós começamos a entrar no meio social deles, né? O homem branco começou a entrar no meio social deles. Dessa forma, né? As funções simbólicas, né? Usavam assim, fazia pro índio chapéu, né? Chapéu. O índio entendia, chapéu. Ele via o chapéu na cabeça do homem branco e instintivamente, quando via, quando o homem branco deixava o chapéu lá no chão para ele pegar,
Ele se aproximar, o índio pegava o chapéu, olhava o chapéu, colocava na cabeça. É mais ou menos assim o que Vygotsky defendia, pretendia dentro da sua teoria, que o homem, o sujeito humano, para se relacionar dentro do ambiente social, ele começava a conhecer simbolicamente, ou interagir simbolicamente com, usando melhor dizendo, usando a utilização de símbolos dentro da sua interação. Mais ou menos assim. E para Valon, ou Valon, né, ele acreditava essencialmente no emocional. Ele já era em Valon, ele defendia gradualmente que o sociocognitivo, né, ia se construindo dentro do emocional. Né? Ele estudou que a criança contextualizava, né, que a realidade viva, total, dentro dos conjuntos de seus respectivos comportamentos, tinha condições de existência, né? Já levava assim a você, eu sou uno com o universo, digamos assim. Mais ou menos isso. Você trabalhar não como Piaget ou Vygotsky, que trabalhava bastante dentro do que se seria palpável, como eu já disse, trabalhar no prático. Eu faço isso. Ele aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu a pentear o cabelo de certa forma porque o pai dele pentia. Ele sabe que cabelo é cabelo porque ele pega no cabelo, né? O que defenderia Piaget. E Valon, não. Apesar dele ele compactuar muito com as ideias de Piaget, ele argumentava que as trocas, né, relacionais da criança com os outros seriam fundamentos, né, para o desenvolvimento da pessoa, né, fundamentais mesmo assim para o desenvolvimento dela. No caso, as crianças nascem imersas em um mundo cultural e simbólico, que defendia Piaget. E Vygotsky, ele compartilhava muito das ideias de ambos os pesquisadores, né? E elas viveriam envolvidas dentro de um secretismo, né, subjetivo. Não posso dizer. Durante um certo período, ela teria aquela diferenciação, né, entre criança e o ambiente humano e a compreensão das coisas. Né? No caso, ela, como ele dependia muito do emocional, vamos supor, uma bronca, né? O pai deu uma bronca num filho. Você está de castigo por tal isso, por conta disso, por conta daquilo. A criança, ela se magoaria, né? Porque criança se magoa, os pais pensam que não, mas crianças se magoam. Os pais têm que prestar muita atenção nisso. As crianças se magoam, as crianças têm sentimentos, principalmente as crianças. Por quê? Porque elas estão, principalmente no que acreditavam, elas estão inseridas num campo emocional. Elas acreditam, ele acreditava que dentro do campo emocional a criança também deveria buscar o desenvolvimento. Nós deveríamos buscar desenvolver a criança e as crianças instruir a criança a procurar o desenvolvimento, porque a criança realmente ela se emociona, a criança realmente se magoa. Se uma pessoa se emociona, eu digo, tem alegria, gradativamente ela vai ter tristeza, né? Assim era Valon, acreditava Valon. Se você entrega, agora passou o dia das crianças, você entregou um presente para as crianças, para sua criança, para o seu filho, para sua neta, sua sobrinha, ela naturalmente ela ficou feliz, ela ficou, obrigado. E se ela não recebesse nada, ia ficar triste, né? Ela ia
ficar triste, ia começar a pensar muita coisa. Ela pensava, meu pai não gosta de mim, meu tio não gosta de mim, parece que eu não existo. Ele acreditava muito que tinha que trabalhar dentro do emocional. Por quê? Porque é realmente de pessoas. É muito. Eu acho assim, é muito triste nos dias de hoje as pessoas não terem esse conhecimento dos sentimentos humanos. Tem gente que não acredita nem no sentimento do alheio, né, do seu colega de trabalho, do seu colega de profissão, do seu colega de aula. E vale do seu filho. Desculpa o linguajar, mas tem vezes que fala assim, é frescura da criança, ela tá com frescura, né? Ela tá com mimo, melhor dizendo, vamos usar a palavra mais baixa. Então Valon, ele acreditava isso, nós temos que trabalhar mais o emocional da criança. Claro, limitando a criança a desdobrar lentamente, né, uma nova capacidade de, de que possa construir, né, a participação, diferenciar entre os outros, né. Tipo, você deu um presente, minha filha, calma, papai vai dar ainda outro melhor. Papai não teve condições, papai não teve tempo, papai não sabia o que você queria, né? E até é errado isso, porque o pai tem que conversar com o filho para saber mais ou menos o que ela quer, o que ela pensa. Eu acho que se todos nós buscarmos acreditar, buscarmos defender e utilizar o que sugeria Valon, que é trabalhar dentro do aspecto sociocognitivo emocional, eu acho que os pais teriam mais facilidade de começar a conversar com seus filhos. É que hoje em dia os pais dão mais liberdade, entre aspas, para os filhos de usarem esses aparelhos tecnológicos, eletrônicos, celulares, tablets, notebooks. E esquece, deixa o filho de lado. Enquanto ele não estiver enchendo meu saco, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, estou coisando, deixa ele mexer lá. E esquece que a criança precisa desse acompanhamento emocional, sociocognitivo, né, que defende Valon, que defende Piaget, né, participar dos estágios, né, do desenvolvimento. Né, o desenvolvimento dentro dos momentos de crise, que eu estou falando, como a criança se emociona, se magoa, a criança entra em depressão. E para hoje a depressão é a doença que mais mata no mundo. Mais mata, gente. A depressão é a doença que mais mata no mundo. Eu acho que agora ela só está perdendo por Covid, né? Que veio aí essa pandemia e eu acho que por conta disso. Mas a depressão, nós temos que colocar em nossa conscientização, em nossa consciência, melhor dizendo, que a depressão é uma doença severa, que esmaga, que acaba com a vida da pessoa. Acaba, gente, acaba, você não tem ânimo pra nada. E Valon, ele defende isso, que nós possamos trabalhar o psicológico da criança, né? Trabalhar, não, meu filho, o emocional, a criança, você sabe que, que nem eu tiro por mim. Minha maior alegria é ver um sorriso no rosto da minha filha. E para ela ter um sorriso no rosto dela, ela tem que estar bem emocionalmente. Assim defendia Valon. E para ela aprender as coisas, como Valon sugere, ela tem que estar bem emocionalmente, né? E as crianças, né, ela ou um adulto, né, não são capazes de se desenvolver sem os conflitos, né? Terão conflitos, nós teremos conflitos, as crianças terão conflitos internos, né? Como eu tô falando, meu pai não gosta de mim porque não me deu um presente, isso já é um conflito interno dentro dela. Porém, no meio da conversa você fala, meu filho, não é que eu esqueci, não é que é porque eu não pude dar, no meio da conversa. Assim como você esquece, vamos supor, um passeio que você prometeu a ela. No momento de cansaço, a sua filha chega lá, pai, vamos tal domingo para tal canto, passear, e você no momento de cansaço fala, vamos, mas domingo você está cansado e acaba não indo, não acordando. E a criança, você chega lá, a criança está emburrada. O que foi?
e a criança está emburrada. E, e você, como uma pessoa madura, um ser humano, um adulto, melhor dizendo, maduro, desenvolvido, intelectualmente, emocionalmente, melhor dizendo, que o desenvolvimento de Valon era dentro disso. Você vai falar assim: minha filha, me desculpa, eu tava muito cansado, eu nem me toquei, que falei para você que nós iríamos, eu tava muito cansado. Outra pessoa que não está desenvolvida psicologicamente, emocionalmente, uma pessoa que está é, guardada dentro de uma caixa preta de ignorância, vai falar assim: eu não lembro disso não, para de birra. E esquece que a criança tem sentimentos, esquece que a criança não vai confiar, nesse mínimo detalhe, a criança não vai confiar mais nela, em suas promessas, né? Não vai acreditar mais nela, nas promessas feitas pelo pai, ou pela mãe, ou por quem é que seja o adulto que tenha feito a promessa. E pronto, né? Então o que Valon propuseram era isso, que nós tínhamos que entender, começar a trabalhar o desenvolvimento emocional, psicológico da criança, porque nós temos que entender que as crianças têm sentimentos e assim intuitivamente vamos saber que os outros têm sentimentos. Por que muitas pessoas magoam as outras? Por conta disso. Por conta de às vezes esquecer que o outro tem sentimento. E tem, né? Bom, a cultura e a linguagem fornecem, né, que assim como agora como Vygotsky, né, Valon acreditava que o social era imprescindível, né, imprescindível, melhor dizendo, né. Eu já falei que ele, dentro do que ele acreditava, como Piaget, apoiava o o que Piaget defendia, assim como Vygotsky ele acreditava nisso, que era imprescindível a cultura da linguagem, né, no desenvolvimento, né, que acreditava que é do que eu estou falando do desenvolvimento emocional, tinha que ter o desenvolvimento emocional psicológico dentro disso. Isso que era o que Valon acreditava e defendia. Bom, dentro desses meios que eu trouxe aqui, eu acredito muito no que Valon defende, muito mesmo. Eu até sou adepto a essa forma de educação, essa forma de desenvolvimento. E eu acho que isso não é só para os pais, né? Isso é para a vida inteira. Né? Isso é para a vida. Todo ser humano tem que ter isso. E é o que Valon defende, né? Que nós temos que observar, né, o desenvolvimento, claro, social, o desenvolvimento, claro, cognitivo, cultural, né, da linguagem, né? Como eu falei, do que igual você primordiava, e principalmente o desenvolvimento emocional, né? Porque em questão a isso, em questão o que sugere as malícias, ou as lácias do século XXI, que é a depressão. Bom, espero que eu tenha atingido o objetivo desse assunto. Espero que quem está vendo esse vídeo tenha entendimento no que eu falei. Eu não sou um especialista, como eu disse, eu sou um acadêmico que estou abordando este assunto por conta do trabalho dentro da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento IFRO Biologia 2020. Quero desde já agradecer a professora mestre Marcela pelas excelentes aulas, pelos conteúdos que ela vem abordando para nós. E espero desenvolver cada dia mais o meu intelecto, o meu emocional dentro dessa disciplina. E espero que quem esteja vendo esse vídeo tenha captado bem o que cada um sugere, o que cada um pensa, né, dentro das suas respectivas teorias, e que busquem trabalhar
esses argumentos defendidos por ambos os pesquisadores, né? Jean Piaget, Vygotsky e Henri Vallon. Obrigado.